Vamos ver a review de 41 minutos, um canal de 1.2 inscritos sobre Dark Souls 2 com microfone ruim? É como dar Vamos ver? uma das Então vamos, né? discussões que rola solta na comunidade Souls é Boa noite aí, Zaire, que estamos juntos. como Dark Souls 2 é o Bons sonos aí. pior da trilogia e que ele é facilmente pulável. No caso, jogue o 1 e o 3 e pulo 2. Não toca nele. Eu já falei pra tirar a mão, caralho. O que sinceramente eu acho idiotice. Dark Souls 2 não é nenhum Devil May Cry que se tornou uma abominação dos games. Ele é o mais diferente da trilogia e eu diria que entre os 3 jogos, eu prefiro nenhum. Brincadeira. Eu preferi o Dark Souls 2. No caso, essa seria a minha resposta se você tivesse me perguntado isso 6 anos atrás. Que foi a última vez que eu realmente toquei nesse jogo pra valer. Não, essa não conta. Então por que análise? Por que eu vou levar a sério essa análise? Tipo, tá fazendo uma... Confia em mim. Recentemente eu decidi rejogar esse jogo com a mente aberta. Ah, tá, ok, que susto. Mente TikToker, my bad, desculpa. Desculpa, senhor, como é o nome dele? Guilhester. Foi mente TikTok, eu estudo. E sem aquela nostalgia de quando eu era moleque, parando pra realmente prestar atenção nos erros e nos acertos que ocorrem nesse jogo de maneira imparcial. Muitos dizem que o primeiro Dark Souls que você joga é aquele do qual você mais vai gostar. Esse não foi o meu caso, por incrível que pareça. Eu joguei o primeiro, e depois dele que eu fui jogar o 2, e depois eu joguei o 3, o Elden Ring. E por muito tempo, o melhor Dark Souls pra mim era o Dark Souls 2. Ok, vamos ver se isso mudou. Venha comigo e eu vou te mostrar como esse jogo pode ter trocentos problemas, sendo assim imperfeito, mas mesmo na imperfeição há uma beleza a ser apreciada. Dark Souls 2 teve bastante problemas durante seu desenvolvimento. Todo Daquele jeito, né? mundo que é sommelier de Souls já sabe disso. Eram 2 diretores, que no final ficou só um pra lidar com toda a bagunça. Inclusive, esse era um dos argumentos que usavam para dizer que Dark Souls 2 era ruim, porque ele não era feito pelo Miyazaki. Na cabeça dessa galera, sem Miyazaki, igual a ruim. Que não é bem verdade. Bem, em partes não é verdade. Também por não ter sido dirigido pelo Miyazaki, uma galera falou que o jogo se passava em outro universo e não tinha nada a ver com o primeiro. Cara, mas aí não discute com burro, né, mano? Pô, eu não queria, eu não... São 41 minutos de vídeo. Tipo assim, eu já cliquei como dar uma vontade, tá ligado? Só tô vendo quem pagaram. Tipo, parece que eu tô sendo meio arrogante aqui, né? Mas eu tô falando isso como consumidor. São 40 minutos de vídeo. Eu já cliquei na má vontade. Digamos que não tenha me pagado, porque são 41 minutos de vídeo. Porra, e aí tu ainda tá discutindo com o burro, mano? Porra, vai direto ao ponto. Tipo, começou uma bem da parada imperfeito, ainda tem sua beleza. Começou bem, tá ligado? Só que, porra, discutindo com o burro, mano. Fora esses argumentos, mano. Conversa sobre o vídeo, sobre o jogo em si. Tipo, mano, você jogou o mesmo jogo que eu? O diretor que segurou o rojão, que era a bomba que se chama Dark Souls 2, foi o Yui Tanimura. A vida desse cara deve ter sido um inferno, viu, mano? Mas deu tudo certo e meu mano virou co-diretor do Dark Souls 2 e do Elden Ring. Esse último que é o real Dark Souls 2 2. Mas já a gente vai chegar lá. Vamos começar atacando pau nesse jogo para depois a gente poder falar bem dele? Dark Souls 2 tem muitos defeitos, assim como os outros jogos da trilogia. Mas, no caso, geral pega mais no pé do 2, porque é o efeito manada da comunidade falar mal de qualquer coisa desse jogo. Não, é porque é mais. Aí você tá brigando com o espantalho agora. Não falam mais porque é um efeito manada. É porque o jogo é mais acentuado, os problemas dele. Porque as qualidades dele são pequenas e os defeitos são gigantes. Porque os defeitos são mais comuns. E os defeitos acontecem mais. E. Porque o fato de que os defeitos serem tão gritantes e tão óbvios, todo mundo percebe facilmente. Muitos dos defeitos vistos aqui também são vistos no Dark Souls 1 e no Dark Souls 3. O que não tira a culpa do 2, porque afinal ele é uma sequência. Então ele precisa ser melhor que o seu antecessor. O problema de hitbox no Dark Souls 1 é menos constante do que no Dark Souls 2, por exemplo. Isso que a gente fala. O problema de level design é menos constante no Dark Souls 1, inclusive o level design do Dark Souls 1 é absurdo, do que no Dark Souls 2. O Dark Souls 1, o que tem de problema de level design? Lost Elite. O que tem problema de Dark Souls 2 de problema de design? O mapa inicial. Aí você tem o mapa do Cais de Ninguém. Aí você tem o mapa do fogo, que é o seu nome agora. É Fortaleza de Iron Keep. Porra. Aí depois você tem Shrine of Mana, que é uma linha reta com um monte de inimigo, tipo, pra te encher o saco. E não Tipo, tem um monte de problema de level designer, né? Não é... ficar repetindo os
Não é só um mapa como seria Lost Island. mesmos erros. Só que tem erro que é feito aqui, que é feito em todo jogo, cara. Então faz sentido ficar quebrando a cabeça só com Dark Souls 2, sendo que todo jogo fez isso. Hitbox. Sim, a hitbox do Dark Souls 2 é uma merda. Mas vamos com calma. Em alguns momentos, a hitbox desse jogo é realmente horrível. Em outros, a pessoa só se enfia na frente do ataque. Tipo, meu mano, você realmente acha que rolando pra cima do golpe do cara, você vai realmente desviar? Pelo amor de Deus, né? Mas o ponto é que os outros jogos, todos os jogos da franquia são assim. O Dark Souls 1 é assim, o Dark Souls 3 é assim, Elden Ring é assim, Sekiro é assim, Bloodborne é assim. Todos os jogos são assim, menos Dark Souls 2. Por quê? Dark Souls É diferente, eu entendo que é diferente, mas ele não tem motivos pra ser diferente. Ele só é diferente porque 1. ele só é diferente porque quiseram fazer diferente, tipo assim. Porra, não agregue nada, só deixa o jogo menos dinâmico, tá ligado? A gente não tá argumentando sobre se faz sentido ou não, a gente tá argumentando sobre dinamismo aqui. É menos dinâmico. Você rolar pra frente pra você punir com agressividade, você cria um jogo onde você, os dois players, o inimigo, o boss, e você tem vantagem, tem possibilidade de luta. Mas graças à mecânica do iframe que é uma bosta, você cria você tira esse in-between, tá ligado? Esse, pô, vou agressivar aqui e punir o meu inimigo. Você vira um jogo de decoreba, vira um jogo de bateu, bateu, agora eu bato. Bateu, bateu, agora eu bato. Não é sobre bateu, vou rolar pra frente, bati e bati. Não, vira um jogo de bateu, bateu, agora eu bato. Bateu, bateu, agora eu bato. Coisa que no Dark Souls 3 não é, coisa que no Dark Souls 1 não é. também tem muitas hitboxes estranhas. E eu não vejo a galera caindo em cima das hitboxes desse jogo tanto assim, igual fazem no 2. Se as reclamações fossem baseadas É feio demais o Dark Souls 2. no 2 ser uma sequência, e com isso a hitbox deveria ser melhor, ok, tudo bem. Mas normalmente as reclamações que eu vejo é que a hitbox é ruim. Ponto final. O maior motivo da hitbox desse jogo ser uma merda é o famoso ADP, o status de adaptabilidade, que faz com que seu personagem fique mais rápido. No começo eu não me importava tanto com esse status e nem levava essa reclamação a sério. Mas depois de ver um vídeo sobre, realmente é uma merda e faz muita diferença. Eu não Exatamente. sei quem foi o filho da puta que teve a ideia de aumentar a invencibilidade com status. Novamente, eu já disse isso outra vez, eu falo de novo. Eu adoro a mecânica, eu acho ela inteligente, eu acho ela interessante. Se o jogo base, o roll já foi suficiente. Porque a ideia de você melhorar os seus frames é legal pra uma replay, tá ligado? Uma rerun. Você querer, tipo, vou botar aqui 1000 de ADP e vou rolar tudo e que da hora. É da hora essa ideia. Só que o base, ele tem que funcionar. E o base não funciona. O base tem ataques que são indesviáveis. Porque você toma o hit, porque a animação do golpe dura mais do que o seu roll. Então como que você vai desviar? Você pode apertar no momento certo e você ainda vai tomar o hit. Que você tem pra ficar upando. Tipo, porra, não faz nem sentido, cara. Mas fazer o quê? Senta e mama, moleque. Esse é o jogo, vai ter que jogar assim, vai ter que jogar upando status até ficar minimamente jogável e você não tomar 15 surras da porra Mas o argumento é esse, tipo, aceita que é ruim? do gigante com a pirocona de metal. Movimentação. Outra coisa que fala mal pra caralho é a movimentação, que é estranha mesmo. Mas é interessante como a movimentação dessa trilogia muda a cada jogo. No 1, seu personagem é Não, o do 1 e do 3 são mais ou menos parecidas. todo travado, O do 1 não é tão travado, não. Ele é. Porra, o personagem não é travado? fudido. No 2, parece que seu personagem Eu acho que ele não lembra muito bem. O 1, ele. O personagem. Sinceramente, o personagem do 1 é muito arcade, ele é muito lisinho. O problema dele é que ele não tem algumas direções no roll. E aí parece que o jogo é lento. Mas não, o jogo é bem dinâmicozinho, ele é bem. Ele é bem, tipo, o boneco é bem arcade. Inclusive é engraçado, se você pegar, por exemplo, pra correr com a armadura do Ravel, você fica meio estranho, porque, tipo, a armadura ultra pesada e seu boneco corre ultra rápido, tá ligado? É engraçado. O Dark Souls 3 é realmente mais liso. É uma evolução do 1. tá com as calças atoladas de bosta e não consegue dar 2 passos sem ficar com asma. Já no 3, seu personagem parece que chorou uma carreira de pó e tá virado nos 220. O protagonista do Dark Souls 2 anda muito lento e faz tudo na má vontade. O povo fala da demora pra beber o Estus, que parece que o povo tá degustando. Mano, quando eu zerei o jogo eu não peguei nenhuma vez essa porra, eu só fui descobrir depois. Então, mas é exatamente, Nudo, essa mecânica é uma bosta. É o que eu falei também. Vamos entrar aqui na argumentação de que a pessoa, sei lá, eu não sei como se é a mesma coisa. Eu sempre falo que eu vou ver, eu sempre esqueço. Que se existe um status no Dark Souls 1, que é a agilidade, que quando você pega o anel do gato, aumenta esse status pra você ter mais iframe. Porque se for isso, beleza, você interpreta isso do jogo 1 pro jogo 2, sacou? Aí digamos que você descobriu que existe agilidade no jogo 2, você fala, pô, o iframe tá uma bosta, vou aumentar o iframe aqui. Se você não pesquisar, você não sabe o quanto que é o certo de upar.
Então, tipo, sei lá, depois de certo ponto, você vai quebrar o jogo. E antes de certo ponto, o jogo não funciona. Você não sabe qual que é o momento certinho. Então você sempre vai ficar no momento ruim, sacou? A não ser que você pesquise. Nesse Então, tipo, é um status de bosta no conceito. Tipo, mesmo que você descubra o status pra, tipo, ah, tem o ADP que você pode melhorar o roll. Sim, mas quanto que eu tenho que colocar? Eu tenho que pesquisar pra saber quanto que eu preciso colocar? caralho, como se fosse um vinho. Mas na real, tudo nesse jogo é muito lento. Abrir um baú, entrar num boss, abrir uma porta, abaixar uma alavanca. Isso é um erro? Na minha opinião, não. O jogo inteiro é muito lento. Então eu suponho que a proposta dele seja essa. Ninguém vai Não. jogar Bloodborne Não é porque os inimigos são muito mais rápidos que você. Boss, tudo bem, os boss acompanham sua lentidão. Mas inimigos de mapa não, os inimigos de mapa são muito mais rápidos do que você. Muito mais. reclamando que geral lá é igual os atrasados do Enem que estão querendo fazer a prova. Nesse caso aqui, é só que você é um sedentário fumante. Plus, essa lentidão, ela não condiz com a arma que você tá usando. Existem armas que são, obviamente, muito mais lentas, tipo armas colossais, mas uma espada grande tem a mesma velocidade de uma katana, por exemplo. Não é certo, isso é errado, isso é game design ruim. É você não conseguir diferenciar a arma pela classe dela. Com 3 maços de derby na mão. Junto à movimentação, eu quero falar sobre o poise. Que eu não sei se ele é horrível de fábrica ou é porque meu personagem era todo excomungado. Porque qualquer candango que respirasse perto de mim, eu já estava todo fudido sem poder me mover. Aí é porque você é ruim mesmo. Todo respeito. Ah, mas Dark Souls 2 tem muito spam de inimigo. Jogo ruim do caralho. Bom, meu mano, falar mal de spam de inimigos em Dark Souls é a mesma coisa que falar que a água é molhada, vamos concordar. Isso tem em todos os jogos. Todo mapa tem os 4 lobbies. Então, só que a diferença do Dark Souls 1 e do Dark Souls 3 é que no Dark Souls 1 você tem o seu personagem é mais responsivo, o seu roll funciona, então você consegue lutar multifights de maneira muito mais satisfatória. E no Dark Souls 3 você basicamente hack and slash, você bate pra caralho, seu boneco é muito rápido, seu boneco rola, seu backstab é foda, etc. No Dark Souls 2, primeiro, você não tem iframe no backstab, então você não consegue lutar bem multifight de maneira inteligente. O seu roll não funciona, então você não consegue lutar de multifight de maneira decente, e seu ataque é ultra lento. Então, tipo, o spam de inimigo no Dark Souls 2, as pessoas sentem muito mais. Lords de Dark Souls 1 é spamado de inimigos a todo momento. Dark Souls 3 tem várias partes onde tem spam de inimigos também. A Catedral dos Mortos-Vivos ou a DLC de Ariandel é lotado. Bloodborne também Vai lá, jogo. tem parte que é atolada, tipo o Castelo de Kenhurst. E nem sequer vamos falar de Elden Ring, que se tornou um sinônimo pra spam de inimigos. Então, por que as pessoas tratam isso como se fosse Sim, só que no Elden Ring você se joga no meio do bicho, você dá um combo, você usa Ash of War, você pula, você dá backstab com iframe. Do Bloodborne você dá parry, você pega. Com o parry você tem iframe, você combo o cara, o combo sempre vai quebrar o poise, tá ligado? Com a abertura de arma. exclusivo do Dark Souls 2. Seu boneco é muito mais rápido e assim Não vai. é só ele que spama de inimigos, é todo o jogo. E se a gente for levar isso como um problema tão grande, Esse é o meu problema com as análises de Dark Souls 2, tá ligado? A maioria das pessoas vai respondendo ponto a ponto de maneira isolada, sendo que não é assim não é assim que você argumenta sobre Dark Souls 2. Você não analisa, não só sobre Dark Souls 2, sobre qualquer coisa. Você não isola pontos e fala que esse é o problema, você pega como um todo. Por que as armas não terem, que eu sempre bato na tecla, porque é um bagulho muito preguiçoso, por que as armas não terem diferença entre si é um problema? Porque nisso você cria uma gameplay monótona, você cria uma gameplay unidimensional. A não ser que você pegue uma arma colossal, a velocidade das armas tem o mesmo impacto. Você não vai sentir que você tá jogando com armas diferentes, igual você sente em Elden Ring. Você tá pegando outra classe e fala, caralho, agora eu estou jogando de katana, vou ser agressivo. Não, você fala, eu estou jogando de Great Sword, vou jogar da mesma forma que eu jogo de katana. Esperar o momento certo pra atacar, sacou? eu acho que é um problema grande, mas se vamos levar isso como um problema de fazer um jogo ser ruim, então Por exemplo, o Dark Souls 3, a grande maioria das pessoas fala que é estamina infinita. E a grande maioria das pessoas que fala que é estamina infinita joga com arma rápida. Sim, esse o ponto que você tem de diferenciação de gameplay. Uma pessoa que joga espada rápida, ela tem que sentir a estamina infinita. Uma pessoa que joga espada pesada como eu, ela tem que sentir problemas de estamina. Que é o que eu senti. Vários momentos eu fiquei sem estamina, vários momentos eu morri porque eu não tinha estamina. todos os jogos Souls são ruins, porque todos eles fazem isso. Não é algo exclusivo do Dark Souls 2. Mas vamos continuar no Dark Souls 2 por enquanto, porque Essa diferenciação de gameplay é necessária. sobre ele esse vídeo. Parece que o Yui chegou na equipe de desenvolvimento e falou:
Galera, é o seguinte, a gente vai... E também existe o fato que o spam de inimigos são de Dark Souls 1, e Bloodborne, Dark Souls 3, como você disse, Zomali, são em momentos específicos. Dark Souls 2 é durante o jogo inteiro. Vai pegar esse pincel aqui e entupir o mapa de inimigos, ok? Sem qualquer sentido. A gente só bota aqui em qualquer lugar. Porque... Espada pesada sentir uma hora ou outra fase também. Exatamente, é pra sentir. O ponto do jogo é esse. O ponto do jogo é você... O ponto de um bom jogo é você sentir diferença entre os estilos de gameplay. essa é a parada. Em todos os outros Dark Souls tem spam de inimigos, mas alguns deles fazem sentido. Em Dark Souls 2, você pensa, cara, qual que é o sentido disso? Você abre uma sala e tem 5 inimigos parados numa sala sem nada. Por que eles estão parados ali? Em Iron Keep, você chega, por exemplo, e tem 5 guardas para proteger uma ponte. Pra que precisa de tantos guardas para proteger uma ponte, cara? Por que tem guardas que estão em cima do teto? Qual que é o sentido? Eles estão parados ali por nada e eles nem sequer têm arco. E eles são muito mais rápidos que você, diferentemente dos spam de inimigos de Dark Souls 1. Onde que tem spam de inimigo de Dark Souls 1? Tem Lost Island, que é ruim mesmo, é consenso. E tem em Undeadsburg, que é aquela parte lá do Capra Demon. Os bichos de Capra Demon são extremamente lentos. Você quebra o poise deles irritando normal, com qualquer espada do jogo. Então, tipo, foda-se, tá ligado? Esse bicho aí não, esse bicho você não quebra, pois. Esse bicho é de armadura, ele é pesado, eles são mais rápidos que você. Você não tem iframe no backstab, então, tipo, você, beleza. Estou contra 5 inimigos. Vou utilizar do iframe e no backstab desse aqui, enquanto os outros me atacam, porque aí eu sobrevivo ao golpe dele e consigo revidar. Não acontece isso. Não tem como fazer isso, é impossível. Eles vão defender o quê? Eles vão tacar a katana na pessoa? Eu acho que deve ter sido por isso que o Yu e o Miyazaki se deram tão bem. Afinal, um deles ama pântanos venenosos e o outro ama spamar inimigos em todo lugar. Eu acho que foi daí que surgiu esse amor deles. E o filho que surgiu dessa relação foi o Elden Ring. Olha só que criança bonita. Realmente um amor muito recíproco. Mas de longe, o pior mapa que rolou esse spam é o Santuário dos Dragões. Meu amigo, o que é isso? Não, esse é full de boa. Esses Esse é só você utilizando a mecânica muito inteligente, por sinal, eu fiquei de cara, achei muito foda, de você duelar os inimigos lá. cavaleiros do Muito boa. dragão estão Muito boa a mecânica. literalmente enfileirados. Tu realmente quer que eu enfrente todos eles? Só um adendo aqui. Eu tava pesquisando e eu descobri que você... não precisa matar todos os dragões. É só você matar esses cavaleiros gigantes aqui, que os dragões não te atacam. É uma ideia até que boa. Não, muito boa. Esse jogo é o que possui mais bosses na trilogia. E, sinceramente, a maioria é podre. Junto com a movimentação merda, faz isso virar um esgoto. Eu consigo contar nos dedos as batalhas de bosses que realmente achei interessante e me fizeram pensar: nossa, que foda que foi essa luta. O Velstad é interessante. O Cavaleiro do Espelho é disparado a melhor boss fight da versão base. E a batalha contra o Perseguidor Agreed. é muito da hora. É porque a primeira vez que eu joguei eu não consegui ativar essas balestras. Não, mesmo sem a balestra não é muito legal não, o moveset é meio bobinho. Então, E não é muito bonito lutar contra ele, o visual é meio foda-se, tá ligado? que enfrentar O ele design é um golem que voa. É tipo, parece uma carta de Clash Royale. na mão. Sinceramente. Mas ok. Isso eu achei da hora. E o chefe desse jogo que tem o melhor design, sem dúvidas, é o Dark Lord. Que Deus Nossa, é muito bosta, desculpa, mano. me perdoe. Desculpa, é um bicho Diablo, mano. É um bicho de, porra, da Blizzard, tipo, muito fantasioso, idiota, mano. É muito raro, ai, sei lá. É muito forçado, parece uma carta de Magic, mano. Mas esse bicho é muito foda. Mas, na minha opinião, as boss fights desse jogo tem 3 erros muito pesados. Primeiro, porque todos os bosses têm ataques muito básicos. Ataca pra frente, ataca pra trás, dá um giro ou joga golpe à distância. Não tem muito o que fazer além disso. Segundo, que a maioria das batalhas são realmente podres, cara. Pelo amor de Deus, quem que teve a ideia de fazer a porra de um demônio gordo? Quem que teve a ideia de fazer um monte de esqueleto? Quem que teve a ideia de fazer um Muito esqueleto, sacanagem. monte de maguinho? Quem que teve a ideia de fazer um monte de ratos? Tipo, por quê? Sabe? Por que que tem essas ideias tão idiotas? E o que mais me peca nas batalhas desse jogo são as 3 últimas. Elas se passam no mesmo lugar. Elden Ring faz isso, ele tem Não, mas faz sentido, eu não tenho problema nesse final aí. bastante Eu acho os boss ruins tirando o áudio, mas eu não tenho problema. batalhas que se passam no mesmo lugar. Só que as batalhas são diferentes e são interessantes. Diferente daqui, que você enfrenta 2 guardas que são Esses são ruins. bucha, Esses são muito ruins. depois você luta Essa é ruim também. contra a Narshanda, que é podre. E a última luta contra o último chefe do jogo, Altia. Esse é da hora. Esse é tosco, mas é da hora. Tipo assim, olha que bicho tosco, mas é legal. Estudou o primeiro pecado, aquele que saiu do ciclo, aquele que se tornou imortal.
Pelo amor de Deus, que batalha é essa? Essas lutas não têm um simbolismo como a do Gwyn, ou não são eletrizantes como as do Soul of Cinder. Elas são apenas ruins. Tem hora que eu nem lembro que o boss final é a Nashandra ou Aldia. Sério, quem é Nashandra na Filha do Pão? Ah, ela é filha do Manos. Foda-se! A batalha contra a irmã dela é muito mais interessante do que essa. E isso não é um ponto bom. Mas nem é muito bosta, nem merda, é um lixo. Mesmo que. É, exato, mas mesmo que fosse difícil, seria uma bosta, sinceramente. Não tem interesse nenhum na Nashandra. Porque a batalha da irmã dela também é uma merda. Mas no fim, todo mundo sabe que a melhor boss fight desse jogo é contra o Rato de Moicano. The Gold. Eu não sei definir o que falar nessa parte. Sério mesmo. Em alguns momentos... Os mapas, o problema principal dele é que não parece um mundo de verdade. O Dark Souls 3, ele não tem um mundo interconectado, que você vai e volta. Mas ele é um mundo que faz sentido ele si. Você vai pra um lugar, você vê o outro. Você vai pra outro lugar, você vê o outro. Você vai pra um lugar, você vê o outro. Dark Souls 2 não. Dark Souls 2 parece que eles falaram: quero um mapa de pântano. Quero um mapa de fogo. Quero um mapa de água. Quero um mapa de castelo. E aí você coloca naquele mundo, tipo, de maneira completamente aleatória. E é isso. Dark Souls 2 acerta muito nos mapas. E em outros, ele caga tudo. Mas como estamos falando só dos erros por enquanto, vamos ficar neles. Muito da história de Dark Souls é contada através dos mapas. E em alguns mapas, eu simplesmente não consigo saber o que caralhos aconteceu nesse lugar. Você chega no Castelo do Vendrick, que até então é o cara mais foda desse jogo, e cadê a mobília? Cadê as coisas? Cadê os quadros? É bem vazio mesmo. O povo desse lugar não gostava dessas coisas? O povo desse lugar... Mas você... É bem vazio, mas eu acho que você entende que... Você entende que a Nashandra, ela retirou tudo isso, né? Ela não gostava que ela não tem apreço pela humanidade, ela é meio que vazio. de um prato? Se pá, Nashandra vendeu tudo depois que deu o golpe do baú no rei. As fogueiras primordiais serem apenas um quadradão feio, fudido, é um negócio sem sentido nenhum. Cara, é uma das partes mais É um desapego foda mesmo isso aí. importantes, tanto pra gameplay quanto pra lore. E você me coloca essa fogueira numa caixa de concreto. E sério, o que caralho era pra ser esse castelo do Old Iron King? A entrada dele é por um elevador que fica numa torre onde não tem nada pra subir. E em alguns momentos parece que estamos na parte de cima do castelo e a parte de baixo foi consumida por lava. Mas então, por que tem esses caminhos na parte de cima? O povo gostava de andar nos telhados enquanto esse castelo estava funcionando? E esse mapa de Earthen Peak, Iron Não faz o menor sentido a maioria dos levels de Keep é realmente estranho e nada a ver. A ideia do Yui era fazer com que a parte de veneno fosse no pé de uma montanha e a parte de lava fosse no topo da montanha. Mas pelo visto, esqueceram de colocar uma montanha na porra desse mapa. Bom que em Elden Ring, o Yui conseguiu fazer o que ele queria com o Monte Gelmir. Quando eu vi que no pé do monte tem um castelo de veneno e no topo dele um castelo de lava, eu dei um leve sorrisinho, porque eu entendi o que quiseram fazer aqui. Em resumo, alguns mapas do Dark Souls 2 não passam de caixas de concreto sem nenhum tipo de história a ser contada. Mas enquanto alguns seguem nessa linha, outros conseguem ser os melhores mapas da trilogia. Mas já falamos disso. Eu coloquei o multiplayer nos defeitos porque eu sinceramente não entendo como que funciona pra ser invadido nesse jogo. No 1, você precisa estar humano Porra, mas vai xingar tudo, até o multiplayer. para ser Pô, invadido nem eu. por um player. E algumas vezes até por NPCs. No 3 é a mesma coisa, só que você precisa estar embrasado. E no Elden Ring, você é invadido por player caso você esteja jogando co-op. Mas no Dark Souls 2, eu não entendo qual que é o requisito. Os caras preferiram meter o elevador pro céu do que na Forest of the Fallen Giants, local originalmente entendido. Jogaço. Para loucura. ser invadido. Já que eu estando Hollow com a vida toda fodida, ainda assim eu sou invadido por players. Eu já fui invadido por uma spamadora de hacks. Aliás, eu estava pegando algumas... Não, as invasões de NPC nesse jogo são muito banalizadas. É toda hora, é insuportável. Imagens de Iron Keep para o vídeo. E do nada um doido me invadiu e colocou 500 espadas no meu inventário. Então eu fui abrir meu inventário e o jogo fechou. Aí eu entrei no jogo de novo, tentei abrir e o jogo fechou. Então eu descobri que toda vez que eu abrisse meu inventário, o jogo iria fechar. Assim fazendo com que eu perdesse esse personagem. O cara fez um trava-zap no Dark Que foda, se fudeu. Mano, que foda. Souls, mano. O cara criou o Trava-Souls. A única coisa que eu tenho pra falar mal dos gráficos desse jogo é que Tudo, basicamente, eu acho muito feio. essa água é feia. Parece que tombaram um caminhão de gasolina e isso virou mar. Tipo, ele basicamente falou mal de tudo que é importante no jogo. Agora a gente vai ver
Agora deixa eu ver a lore, mano. Nossa, meu, a lore, mano. Meu, a lore. Dark Souls 2 é de longe o mais criativo da trilogia. As ideias de armas, mapas e até bosses são muito boas. Brutal. Muito da hora a Santir Spear, que tem um segredinho. Ela tem uma cabeça empalada. E quando você quebra a arma, normalmente ela deveria ficar ruim, não é? Mas não é o caso dessa arma. Ela fica muito boa e ela é melhor estando quebrada do que estando normal. Os New Games realmente Mano. mudam alguma coisa na gameplay. Diferente dos outros Souls, onde o New Game só faz o inimigo ficar mais forte ou adiciona alguns itenzinhos a mais. Aqui, novos desafios são adicionados ao mapa, como novos inimigos, tendo até uma cena onde você pode encarar o boss. Mas por que que você vai... Eu quero perguntar, tipo, por que que você vai querer jogar o New Game Plus se você não consegue tancar o New Game normal, porque o jogo é ruim? Você falou que tudo que é core no gameplay, você concorda que é ruim. Não é core no gameplay ruim, que é no gameplay bom, quer dizer. Você concorda que é ruim. Aranha antes mesmo dele chegar na arena dela. Uou, que genial! Sabe as boss fights que antes eu disse que eram uma merda? Bem, ao mesmo tempo que elas são uma merda, elas também são muito fora da caixinha. Na luta contra a Sentinela Flexível, ao longo da batalha, o nível da água no lugar vai aumentando, assim fazendo seu personagem ficar mais lento do que ele já é. Essa é manjada já, mas na luta da Pecadora Perdida, se você... Por que que isso é criativo? É uma gimmick boba. Tipo, honestamente falando, por que que isso é tão criativo? A água sobe. Meu Deus. Você bota fogo no bagulho e você consegue enxergar ela. Mano. acender os dois Por que que é tão... Por bagulhos que que isso é tão genial? que fica ao redor da arena, toda a arena dela vai ficar mais... É igual falam, tipo, as gimmicks de Dark Souls 1 são geniais. Demon Souls, mano, são geniais, mano. Você tem que... Mano, você tem que usar o cérebro. E aí eu tava vendo o Bot Valk jogar contra o Dragon Lord lá. O que ele fez foi andar pro lado, jogaram uma balestra, andar pro outro lado, jogaram uma balestra. Essa é a gimmick. clara. E com isso, você vai poder enxergar o que caralho tá acontecendo nesse lugar. Você sabia que tem como arrancar os dois braços do The Rotten? E isso faz com que ele perca parte do moveset dele? Eu acho que é tipo mais fácil você matar o The Rotten do que arrancar os dois braços dele, mas dá pra fazer. Na luta contra o demônio cobiçoso, sim, esse jaba fudido de feio. Ao entrar na luta, você vai ver ele Ah, tu consegue derrubar os bagulho, mano. olhando pra cima. Isso tem relação com a lore dele, que no caso ele está olhando para a Rainha Mitha, a rainha que ele é apaixonado. E se você pegar um arco e começar a atirar naqueles jarros que estão em cima da arena, Hollows vão cair no chão e ele vai começar a ir atrás desses Hollows para comer. Ou seja, isso dá bastante tempo para você cacetar ele na porrada. Falando na Rainha Mitha, você tem como tirar essa poça de veneno. É por que que isso é genial, tipo, por que que isso é tão foda, por que isso é tão criativo? São só, no caso da Mita, é até que meio que obrigatório você fazer, né, sinceramente. Mas a grande maioria é só, porra, uma ideiazinha ali, tá ligado? Tipo, não vai mudar grande coisa, mano, a gameplay. Tipo, sinceramente, muito mais um X1zão de Elden Ring básico, sem essa criatividade toda, do que isso. Porque isso não agrega em nada. Tipo, o que que agrega? Tipo, o que que você tá exercitando o seu cérebro, tá ligado? Eu acho que quando você vai fazer uma gimmick ou uma coisa especial, você precisa de fato exercitar o seu cérebro. Você precisa de fato pensar em algo, uma estratégia ali. Você não precisa pensar quando você vê um corpo, você vê o bicho comendo coisa, você vê o corpo lá em cima, você fala, pô, vou jogar lá. Que recupera a vida dela e que te ferra pra caramba, porque o veneno no Dark Souls 2 é horrível. E isso facilita muito a batalha. Dark Souls 2 decidiu recompensar a exploração Ou a pecadora, você joga fogo no bagulho e fala, mano, e curiosidade do jogador. As boss fights não são apenas não recompensa, cara, não recompensa o suficiente. bate-esquiva. Na verdade, até que são, mas algumas delas mudam de maneira significativa caso você decida pensar. No mais, esse jogo decidiu sair um pouco da caixinha e inovar nessa questão das... Eu odeio isso de tratar como bater esquiva não pensar, tá ligado? Tipo, eles tratam que, essa gimmick aí que você precisa ser um retardado pra não perceber, igual pensar. Você bater e rolar, tipo, de maneira completamente diferente, em tempos diferentes, com movimentações diferentes e fake attacks, como, sei lá, o Radan, por exemplo, não é pensar. Você não tá pensando, você só tá desviando. Mano, não, cara. Ambos são pensamentos, mas são pensamentos diferentes, tá ligado? O momento de você bater em um boss de Elden Ring é um momento de pensamento, é um momento de inteligência, de você perceber qual que é a sua gap pra poder bater. Ainda mais se as gaps de Elden Ring são minúsculas na DLC. lutas. É realmente uma pena que Dark Souls 3 e Elden Ring enfiaram essas ideias no cu. Bem, sabe os mapas que eu falei que são uma merda? Alguns deles realmente são uma merda. Mas, ao mesmo tempo que esse jogo tem uns mapas mais fodidos da trilogia, ele também tem alguns dos mais bonitos. Santuário de Amana, com toda aquela beleza azul. É bonito, mas ele é contraditório entre si, na minha opinião.
É um jogo de. É um mapa de. Contemplação. E você não consegue contemplar porque tem 80 nukes dentro de você. E a música que faz você deslumbrar o quão lindo é esse lugar, E você não consegue, porque você tem muito barulho na sua cabeça, muito ruído. fazer você esquecer o poço de desgraça que é isso. Meu Deus do céu, andar nisso aqui é um inferno azul. A Torre das Chamas de Eid, mesmo sendo minúsculo, é um mapa muito bonito e conta sua história através do cenário. O Santuário dos Dragões e todo Esse é foda. o caminho que leva até ele é absurdo de bonito. Ele é um Loice magnífica. As torres da Mas o que eu ouvi do Igarashi de outras pessoas que gostam desses gimmicks é que acham enjoativo o jogo ficar batendo e rolando de forma monótona. Óbvio que acham, eu não nego eu não nego que pode ser monótono. Só que o ponto é que essas gimmicks não mudam literalmente nada. Também é monótono, também é um pensamento idiota, também tipo, se fosse uma gimmick de verdade, um pensamento inteligente de verdade, um puzzle real pra você matar o boss, ok. Mas não é um puzzle de verdade, cara. Não é um puzzle de verdade. DLC do Porra, é literalmente você ver o bagulho e você jogar em cima e cair o bagulho. É literal isso. Rei de Ou você jogar fogo. Você ir pro lado ali e jogar fogo. Uau. Ferro são lindas. Sabe o mapa das catacumbas? Tá, esse mapa definitivamente não é bonito, mas ele tem uma ideia muito legal, que é não acender tochas. Tem até um cara no início que te avisa sobre isso. Mas agora tem um todo de mapa melhor que o famoso Majula. É, que o Majula é o lobby, né? Só que. E se você fizer isso, ele vai ficar bem pistola. É bem interessante, porque isso é uma contraparte ao Cais de Ninguém, que é um mapa onde é todo escuro, novamente, igual às catacumbas, só que aqui você precisa acender as tochas para escapar de alguns inimigos e para enxergar. Já nas catacumbas, você não pode fazer isso. É interessante como fizeram dois mapas que são contraparte um do outro. De certa forma, faz você ficar perto da luz e da escuridão ao mesmo tempo. São momentos completamente deslocados um do outro. Nem conta como narrativa isso. Você nem consegue, tipo, você nem consegue fazer uma coligação. Plus, existe esse subtema mesmo, só que esse subtema é desde o Dark Souls 1, então não é nessa questão de mapa, não. Isso aí ele só pensou, ele só quis pensar demais. Beleza, tipo, a ideia dele. A história de Dark Souls 2 difere em muitos aspectos da história do 1. O 1 conta como um grande deus se perdeu na insanidade de tentar fazer a Era do Fogo perpetuar, colocando então o mundo em um ciclo infinito, cometendo assim o primeiro pecado. Grande parte dos acontecimentos dos locais de Dark Souls 1 envolvem o Gwyn, afinal, ele é o grande senhor daquele reino. Em Dark Souls 2, isso muda quase por inteiro. A cutscene inicial conta apenas um pouco sobre o reino em que você está. Ela, na real, foca muito mais no seu personagem e na busca dele por humanidade e até onde você iria para quebrar essa maldição e se lembrar de quem você é. Ao chegar em Drangleic e falar com a Firekeeper, ela te fala sobre Vendrick e o quão forte você precisa estar para ver ele. Você precisa fortalecer a sua alma para encontrá-lo. Então, no caso, Vendrick é o pica-grossa desse lugar, não é? Ah, pô, não é possível que ele caiu nessa, mano. Até que sim, mas é irônico que até o ser mais foda desse reino não é ninguém. Ao chegar até Vendrick, você vê Pô, mas. Pô, mano. que ele não passa Ele tá defendendo ou criticando o jogo? Ele criticou no começo e agora ele tá defendendo. de um Tipo, ele tá falando. Ele vai ficar no meio termo, né? Ele vai falar, o jogo tem problemas, mas também tem sua beleza. rolo. Eu acho que toda a beleza que esse jogo poderia ter, ela é completamente sabotada pelos defeitos que são muito gritantes. Ele caiu na mesma maldição que você busca quebrar o jogo todo. Ao iniciar uma batalha com ele, você percebe que seu nome não é composto por um título. Vendrick é apenas Vendrick. Mano. O cara mais foda desse lugar não é ninguém. Não, sem querer, tipo, menosprezar, né? Eu não quero ofender ele de alguma forma, porque talvez ele veja o vídeo, porque ele não é um youtuber muito grande. Eu realmente não vejo como que isso é tão incrível, tipo, você... Pô, a não ser que você jogue o jogo realmente com a cabeça no branco, tá ligado? Sem raciocinar nem um pouco. Aí pode ser chocante. Mas, pô, você raciocina, tipo, depois de jogar Dark Souls 1, você raciocina que o Rei Vendrick não seria o que a gente espera, né? Ele provavelmente estaria hollow, que ele provavelmente estaria fudido. Isso é algo que Dark Souls 2 Pô, ou não. esfrega Ou você não pensa nisso. tudo na
Não, e isso, e o fato de não ser tão. E o fato de não ser tão surpreendente não faz você, tipo, sentir o peso que deveria sentir, porque, tipo, você sente como mais uma emulação do Gwyn como qualquer outra coisa. Sua cara. Não é você quem decide as coisas aqui. O ciclo infinito não pode ser quebrado. Não importa se você apagar ou acender a chama. Você entende isso no Dark Souls 1, já. As coisas vão continuar acontecendo de novo e de novo. O Frampt fala, o Frampt e o. E o outro, esqueci o nome. Assim, é da hora, mas foda-se, né? Eu não acho nem da hora, sinceramente. Cate, isso. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. E isso aí é muito mais lindo no Dark Souls 3, tá? But some days, tiny flames will dance in the dark. Pô, é muito mais bonito. É só muito mais belo. It is your choice to embrace or renounce this. E é com isso que seu personagem decide fazer outra escolha. Em vez de apagar ou acender a chama, ele decide deixar como está, não escolhendo nenhum nem outro. There is no path. Final baiano. Beyond the things I feel reach you down. Não, o vídeo não tá ruim não, mas eu acho que ele tá isolando. Eu acho que ele tá isolando o aspecto sem ver o todo, tá ligado? E eu, pelo menos, quando eu quero. Quer dizer, quando eu gosto. Quando eu vejo um vídeo no YouTube sobre análise, né? Porque é um vídeo de análise aqui, não é um vídeo sobre experiência, é um vídeo de análise. Quando eu vejo um vídeo de análise, eu espero que ele faça uma análise totalitária, não uma análise de momentos específicos. Por exemplo, essa lore aqui, legal, interessante. O que ele tá falando. Só que, como que você vai ver isso na prática? Você vai ver isso após lutar com 3 bosses horríveis, sacou? Como que isso vai fazer você sentir esse sentimento que você deveria sentir? O Vendrick, por exemplo. O Vendrick você vai sentir o Vendrick com a música, com ele andando com um sprite feio, que o sprite dele é horrível, um dos piores do jogo. Com a música no fundo que parece Disney, sei lá, mano. Não é Disney, mas tipo, parece um bagulho RPG Maker, tá ligado? Não é nem um pouco o impacto que deveria ter. Como o Gwyn tem, por exemplo. Sacou? Como que você vai sentir essa parada? Como que você vai agregar dentro de você? É difícil, tá ligado? E eu entendo a possibilidade de ter acontecido isso com ele. Eu não tô falando, não tô chamando ele de mentiroso ou coisa do tipo. Deve ter sentido mesmo. Só que eu tô dizendo que eu não consigo, dado a gameplay. Dado aos problemas do jogo. Que ele mesmo citou. A execução fica ruim. And yet we seek it insatiably. Such is our fate. Normalmente, não é ruim em combate, tá ligado? Os bosses não são ruins em combate apenas. Porque o Gwyn é fraco em combate. É um dos melhores Dark Souls 1, mas ainda assim é fraco em combate. O ponto é que eles são ruins em impacto. São ruins em atmosfera. São ruins em visual. São ruins em trilha sonora. São ruins em qualquer coisa que constitui um sentimento ali, sacou? A história desse jogo faz você questionar tudo que lhe foi apresentado até então, dentro e fora do game. Questionar a vida que você leva realmente. Questionar seus desejos, seus propósitos. Isso acontece em Dark Souls 1 também. Você faz E eu não acho que Dark Souls 2 é tão intenso quanto Dark Souls 1 nesse questionamento. o que você faz. Até porque muitos personagens que se retratam essa história
são bem caricatos. porque é o que você quer fazer ou foi porque alguém te induziu a isso? Esse jogo faz o jogador duvidar da sua jornada de acender a chama. Em Dark Souls 1, é quase certo de que prolongar a Era do Fogo é o caminho do bem, é o caminho correto. Já Por quê? que a escuridão é ruim, ela é maligna, Por quê? Gwyn é Não, cara, não, com certeza não, cara. Com certeza não. O jogo inteiro te diz o contrário, diz que o Gwyn é um psicopata. um ser bondoso. Nossa, olha só como ele é bom. Ele se sacrificou na chama para prolongar Não, cara. o fogo e o mundo não ser consumido pela escuridão. Meu mano, sabe quem é bom de verdade? É esse cara. Esse cara construiu o castelo dele em cima da chama do caos e colocou o trono dele na entrada, porque ele queria ser a primeira linha de defesa pro reino dele. Esse sim se tacou nas chamas para salvar seu povo. Em Dark Souls 2, o contrário é mostrado. Ele é foda em lore mesmo. Gwyn não se Mas o combate dele é uma bosta. sacrificou por ser bondoso. Ele se tacou no fogo de forma desesperada para prolongar o fogo. E é por isso que é muito melhor o Gwyn do que é o Vendrick ou o Ivory King, sacou? É por isso que o Gwyn é só muito melhor. Um deus se desesperou. Você tem noção o que é um deus, uma criatura acima, uma criatura superior, uma criatura dotada de luz, uma criatura dotada de conhecimento, não ter ideia de como resolver algum problema? E se sentir na obrigação de se descer desse pedestal e virar um mero objeto pra poder salvar aqueles que ele ama, aqueles que ele valoriza? Sacou? Colocou o mundo em um É por isso que o Gwyn é só muito melhor. ciclo infinito e vemos o quanto isso interrompeu a vida de milhares de gerações. past, humans were one with the dark. The former king of light, he feared humans. Feared that they would usher in an end. How queer you humans. How you go on, never separating truth from The human ego. How many ugly iron castles has it erected? And they don't even see the folly of their ways. But that's what makes watching humankind so delightful. Nossa, é tão chata a música de Majula, juro por Deus, mano. Desculpa, mano. É muito chato. It reminds me of someone who lived long ago. A vainglorious liar who ended up hurling himself into the flames. Now he's Icarus Earth, if I'm not mistaken. Seeker of fire, conqueror of dark. I too sought fire once. With fire, they say, a true king can harness the curse. A lie. But I knew no better. Seeker of fire, you É a mesma coisa do Dark Souls 1, cara. Dark Souls 1 é assim também, mano. know not the depth of dark. Tipo assim, você. Só que é melhor, é muito mais bem feito, porque eles não falam diretamente que o fogo é errado. Eles falam. Eles mostram atitudes de que o fogo não é tão bom assim. E aí você vai começando a questionar por si mesmo se o que você tá fazendo é certo. Se o que você tá fazendo tem um propósito além. E conforme as pessoas vão morrendo, tipo a quest Cebolão, que é genial. Conforme as pessoas vão morrendo, você percebe que não importa, não tem como sair desse ciclo. Você tá com o seu, você ajuda o Cebolão diversas vezes, você faz o bem com ele e no final ele vira hollow porque ele perde o propósito dele. Tipo, e aí, tá ligado? E aí, qual que é o ponto principal? Como que você resolve isso? Within you, Não tem como resolver, é simplesmente da natureza humana acabar ficando vazio. it grows deeper still. É um ciclo que não tem como sair. The more flame you covet, Mas apesar disso, você ainda se levanta. flame, É sobre isso, tá ligado? one day fire will fade, and dark will become a curse. Men will be free from death, left to wander eternally. Dark will again be ours, and in our true shape, we can bury the false legends of yore. Is this our only choice? From humanity. Assume the freedom O Aldia, por outro lado, ele não faz essa visão mais pacífica, né? Ele faz uma visão mais... Uma visão mais revoltada da realidade. Que é uma visão... Que é uma visão que, sinceramente, agrega mais do que essa visão de...
Olha só, o fogo errado, gente. O fogo tá ruim. Questione, turn out. Não, é uma visão mais. Uma visão mais. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai. Você quer paz? Obrigado pela sua metade. Tudo isso porque Gwyn tinha medo da escuridão. Ele tinha medo de perder o seu reinado. O Chosen Undead é um fantoche dos desejos de outra pessoa. Seu propósito foi lhe dado por outrem. E no final, ele morre para prolongar a era daqueles que estão contra a humanidade. O Bearer of the Curse é confrontado em sua jornada inteira. De que ele faz Tanto é, coisas... por exemplo, todo mundo do meu ciclo social, ele fez Ele fez o final da. Quer dizer, pra eles acham que o melhor final é o final da Dark, da Dark, tá ligado? Eu não acho isso. Mesmo mesmo já tendo a consciência desde o Dark Souls 1 que o Gwyn era um psicopata, eu não acho que o final do Dark é um problema. Eu não acho que o final do Dark é o certo. Eu não acho que mudar absurdamente do nada é o que vai fazer É o que vai fazer a gente chegar no lugar correto, tá ligado? Sem nem saber o porquê, sem ter um propósito. E no final ele estará de frente a uma porta, sem sequer saber o porquê. Agora, essa parte aqui é interpretação minha, então pode estar certo. O áudio, a visão que ele traz sobre não ter como sair desse ciclo, é uma visão que já tinha no 1. Foi mais bem aprofundada no 2, obviamente. Só que, tirando o áudio e o Vendrick, tipo, a maioria só fala o que a gente já sabia. Pode estar errado, mas... Ainda mais, pelo menos nos exemplos que ele trouxe e nos exemplos que eu tenho de cabeça aqui. Eu creio que o final canônico do Dark Souls 2 é juntar as três coroas e sair desse ciclo. Não acender na chama e nem deixando a era da escuridão voltar. É simplesmente deixar as coisas como estão. Você decide assim, não seguir o propósito que os outros te deram, e sim ir em busca do seu próprio propósito. Algumas pessoas dizem que dá pra pular o Dark Souls 2, porque ele é meio filler, e o Dark Souls 3 quase não se conecta ao 2, diferente do 1 que é referenciado o tempo inteiro. Nesse caso, eu acredito que o problema está em Dark Souls 3, que enfia no lixo grande parte da história de Dark Souls 2. O segundo game faz seu papel... Exatamente, eu concordo com isso também. É que faz, né? Tipo, o Dark Souls 3 ele cita bastante Dark Souls 2. Só que eu acho que se não citasse nem um pouco, fosse completamente dispensável, seria mais problema do 3 do que do 2. Porque, querendo ou não, é um jogo 2 da franquia, você não pode ignorar. como continuação. Mas não, ele não ignora, ele traz o Lothric, porra, ele traz a magia a magia do áudio, tem muita coisa. E continua e expande A Ringed City fala sobre também. a história que foi construída no 1. Diferente do 3, que finge que só o 1 existiu. Como a continuação, Dark Souls 2 faz seu trabalho com excelência, expandindo muito a lore do primeiro jogo e mostrando mais de perto as consequências dos atos de Gwyn. Algo que é bem evidente, mas é interessante de se reparar, é que, de modo geral, a lore de Dark Souls 1 é muito conectada a Gwyn, como se ele fosse o centro de tudo. Quase tudo leva a ele. Afinal, ele é o ser supremo desse mundo. Já em Dark Souls 2, você passa mais tempo vendo outros reinos decaídos por diferentes motivos do que de fato conhecendo Vendrick. Afinal, comparado com a imensidão do mundo, nenhum grande rei é de fato alguém. Pô, mas... o Gwyn ainda é o centro de tudo, cara. Ele é o... é ele que fez o primeiro pecado, né? E você fala sobre o ciclo, então ainda tem uma figura central, que seria o ciclo da chama. Tipo, não é um ser, mas é uma figura central. Tipo, dá na mesma no final. Você achou mesmo que eu ia esquecer do mapa mais manjado de Dark Souls 2? Sim, eu fiz um tópico só para Majula. Pois, além de ser o mapa mais bonito desse jogo, tirando essa água que é feia pra caralho, ela, ao meu ver, pelo menos, é uma contraparte de Firelink do primeiro jogo. Firelink possui uma música calma, mas nem de longe é algo confortável ou que te acomoda. A qualquer passo que você dá, tem um inimigo te esperando. Você segue para o burgo, tem inimigos. Você vai até o cemitério, tem inimigos. Tem esse bicho estranho te olhando o tempo inteiro. Em Dark Souls 1, quanto mais quests você completa, menos personagens ficam em Firelink. E ao completar todas, no final do jogo, você está sozinho. No fim, você é o único naquele lugar. Esse local se tornou triste, sem esperança, assim como todos aqueles que passaram por ali. Firelink não é a sua casa. Ele é só um ponto de passagem.
Ninguém fica aqui por muito tempo. No final, esse lugar sucumbiu ao destino inevitável dos homens. Esse lugar se tornou vazio. Eu não enxergo como isso, mas é uma interpretação válida, tá? Mas eu não enxergo assim. Eu enxergo que Firelink é o que Majula deveria ser. É um recanto para mentes conturbadas. É um recanto para pessoas sem propósito. É um recanto para pessoas com a mente completamente conturbada e não conturbada, mas como cheia, tá ligado? É uma mente que você precisa dar uma calma, tá ligado? Você precisa sente aqui e descanse. Enquanto Majula tem isso também, mas eu acho, obviamente é isso, mas eu acho muito menos intenso, muito, sei lá, eu acho só boring, tá ligado? Com todo respeito, tipo, eu entendo o valor de Majula pra quem gosta, tá ligado? Eu entendo o que eles dizem. Mas eu não vejo isso, eu acho muito chato, tipo, eu acho os NPCs ruins, eu acho a música acho ruim. Eu não acho o mapa tão bonito assim como falam, tá ligado? Eu realmente não acho tão bonito assim como dizem. Em Dark Souls 2, o contrário ocorre. Majula começa meio vazia, e com o passar do tempo você repopula ela. Majula é mais feliz, mais aconchegante. É irônico isso porque todos que estão aqui estão à beira de desistir de sua vida, mas mesmo assim, eles continuam firmes. Na minha visão, Majula é um lugar para se buscar esperança, em um mundo desesperançoso. Continuar seguindo em frente, para não perder seu propósito, mesmo que tudo ao seu redor esteja ruindo completamente. Majula, ao meu ver, é aquele momento feliz no meio Não é isso, mas por que é tão intenso assim? Por que você sente tanto isso? de um mar de tristezas. Aquele momento que te faz ver o quão feliz é a vida. Mas ele é apenas isso. Um momento. Que, assim como todos os outros, é passageiro. Mano, Majula. O que faz um Dark Souls ser um Dark Souls? Eu vejo algumas pessoas falando na internet afora que Dark Souls 2 é o Dark Souls menos Dark Souls. Que ele esquece o que faz um Dark Souls. Eu vou pela linha contrária. Eu acho que Dark Souls é o que Dark Souls é pra quem não joga Dark Souls e acha que Dark Souls é isso. Ser Pra quem tem uma visão de Dark Souls sem ter jogado Dark Souls. um Souls. É spam de inimigo, é mapa bosta, Como isso é algo é mal programado, é bug, que o torna inferior é aos goofy, outros. é uma movimentação cravada. Sinceramente, eu olhando esse argumento, eu não consigo entender o porquê pensam dessa forma. Por que Dark Souls 2 é menos Dark Souls do que os outros? De onde surgiu essa ideia? Para entendermos isso, primeiro precisamos entender o que é ser um Dark Souls. Bem, depois de eu ter visto um monte de vídeos de pessoas falando muito bem de Dark Souls 1, eu creio que eu cheguei a uma resposta. O que faz Dark Souls ser um Dark Souls é uma simples palavra: superação. Nossa, que original! Ele tá falando que Dark Souls é sobre superar seus problemas. Oh my god! Sim, eu estou falando de algo muito manjado na comunidade. Dark Souls é sobre superar dificuldades, aprender com seus erros. Ele vai falar o quê? Que Dark Souls 2 a dificuldade espiritual e Dark Souls 1 e 3 são dificuldades mecânicas? Morrer muitas e muitas vezes e aprender Porque é possível ele falar isso, ele odeia Dark Souls. com Porque Dark Souls 1 é muito mais sobre dificuldade espiritual, né? isso. Saber a hora certa de atacar, de desviar, sempre estar atento para onde você anda. E um boss é decorar seus padrões e aprender com seus erros. É sobre se superar cada vez mais. Da hora, né? Então, já que pelo visto uma das características que define essa franquia é superação, por que Dark Souls 2 não se encaixa nisso? Por que ele não é um Dark Souls? Porque a dificuldade espiritual é você sentir, é pela lore você sentir o peso filosófico de você ter um vazio ali, você superar esse vazio na vida real, sacou? Tipo, pela filosofia do jogo. Mas eu acho que não vai falar isso, não. É pela dificuldade artificial que entope você de inimigos a cada metro quadrado? Bom, já vimos aqui que todos fazem isso. É pelos mapas com level Não vimos não, você só falou. design carregado?
Bom, Dark Souls 1 também tem mapas com level design cagado. É por causa dos bosses que são uma merda? Você é um mapa. Bom, todo jogo tem uns boss merda. O que acontece é que no Dark Souls 2 eles levaram isso à 15ª potência. Mas se a gente levar tudo isso em conta, então Dark Souls 1 também não pode ser considerado um Dark Souls. Porque ele tem tudo isso. Mas isso é só sofismo, mano. Mas a Você só não acredita no que você tá falando. Ou se você acredita, você não. Você não sabe, tipo, você tá querendo só convencer a gente no grito, tá ligado? Não tem argumento suficiente. gente sabe que não é isso. Afinal, Dark Souls 1 é um Dark Souls. Se um dos conceitos Novamente, beleza, o Dark Souls 1 tem mapa ruim, tem. O Dark Souls 1 tem boss ruim, sim, alguns. O Dark Souls 1 tem spam inimigos, alguns. Agora você fala, Dark Souls 2, a maioria dos boss são ruins. Você mesmo fala disso. Dark Souls 2, a maioria dos mapas são ruins, você concorda com isso. Dark Souls 2, a maioria dos mapas tem spam inimigo, você concorda com isso. Entende a falsa equivalência? Tá falando... Você tá reclamando do jogador que ele erra 5 gols por temporada com o jogador que faz 1 gol por temporada, sacou? para Ah, os dois erram gols, os dois erram. Porra, os dois erram gols. ser um Dark Souls é aprender Não se compara isso. com seus erros e se superar. Com isso, trazendo a satisfação de vitória para passar de um obstáculo difícil. Então sim, Dark Souls 2 é um Dark Souls. Sua adaptação começa logo no momento em que você coloca as mãos no controle. A movimentação desse jogo é diferente do 1. Seu personagem parece que tá o tempo todo segurando as calças para não se cagar. O jogo por inteiro é mais lento. Essa lentidão ainda continua sendo um erro pra mim em alguns momentos, como por exemplo, puxar uma alavanca. Mas vamos falar do combate. Nesse jogo, você vai morrer muito por causa do combate. Pelo menos eu morri muito. E de maneiras muito idiotas. Por quê? Porque eu estava jogando como se fosse um Elden Ring da vida, que eu posso sair correndo, passando por todo mundo, sendo invencível. O momento que clicou... Você pode jogar assim no Dark Souls 1 e no Dark Souls 3, então tipo, normalmente é só o Dark Souls 2 que é diferente, o que não teria problema nenhum dele, só ele ser diferente. Se o jogo inteiro fosse lento, o jogo inteiro não é lento, são os bosses que são lentos, os inimigos são rápidos. Como você espera que seja justo você ser extremamente lento e seu inimigo ser rápido? Como esse jogo funciona pra mim. Pega a diferença, por exemplo, do Dark Souls 1 que você tá falando que é lento. Pega o Artorias se movendo e pega você se movendo. É mais ou menos uma velocidade igual, mano. Tipo, o Artorias esquipa alguns frames, mas no geral é mais ou menos a mesma coisa. Você bate a mesma velocidade que ele. Agora você pega, tipo, os inimigos lá de Iron Keep e pega você batendo, tá ligado? Olha a diferença, mano. Na batalha contra o perseguidor. Eu não consegui usar o tease de estourar ele na balestra. Então, eu tive que fazer ele vestir o pijama de madeira por conta própria. E foi aí que eu entendi como esse jogo funciona. Ele pega o que Dark Souls 1 ensinou sobre combate, sobre bater na hora certa, sobre aprender padrões, e ele mete o louco. Ao meu ver, o combate de Dark Souls 2 me parece um jogo de turno. Mas calma lá, calma. Que da hora. Calma, fã de Pô, agora ficou bom. Dark Souls. Eu não tô falando que Dark Souls 2 é um jogo de turno. Eu tô falando que, pra mim, se parece. No quesito de que cada um tem a sua vez de atacar. O inimigo bate 4. É ruim isso. Você não entende como é ruim isso? Você não entende como os outros jogos são uma dança, são uma... Com excelência no Dark Souls 3, né? Porque o Dark Souls 1, ele... Dá pra fazer isso, eu jogo assim, só que ele é menos prazeroso, porque o jogo não é tão bonito quanto em combate quanto no Dark Souls 3. Mas você entende que antes dava, no Dark Souls 2 não dá? 4 vezes seguidas, então você entra e dá 2 ataques. Com isso, você se afasta, gastando assim um turno. Lembra? Ó, isso aqui é a prova do que eu falei, lembra? Lembra do que eu falei sobre o jogo inteiro quando eu tava jogando? Que tipo, eu sei como que joga esse jogo. Eu sei como que o jogo quer que eu jogue. Só que eu me recuso. Vocês lembram quando eu tava jogando que eu falei isso? Eu sei que o jogo quer que eu jogue pra trás. O jogo quer que eu me afaste. Que o jogo quer que eu role pra trás. Eu identifiquei isso sem fazer. Porque, tipo, é óbvio que o jogo quer isso. Quesito de Só que, tipo, que cada um é boring. tem a sua vez de atacar. Por que que isso é divertido? O inimigo bate 4 vezes seguidas. Por que que isso é legal? Por que que isso é divertido? Por que que isso é contagiante? Por que que isso é gostoso de se jogar? Então você entra e dá 2 ataques. Com isso, você se afasta, gastando assim Vai lá, um Nodô. turno. Caso tente um terceiro golpe, muito provavelmente você irá ser punido por isso. Ao tentar usar um Estus e atacar depois, você vai... Mas você não vai ser punido porque você bateu um a mais. Você vai ser punido porque o seu roll não vai sair. Ou ele vai sair e você vai tomar um hit no meio, por causa do problema do hitbox do jogo. ser punido. Então é mais viável você apenas usar um Estus e se afastar. Assim, gastando outro turno. Mas normalmente, ó, Dark Souls 1 não é assim, Dark Souls 3 não é assim em Sekiro, não é assim em Elden Ring, não é assim em Bloodborne, não é assim, só Dark Souls 2. Tem certeza que Dark Souls 2, ele quis ser diferente ou você acha que foi um problema da engine, que parece muito, ou da produção, parece fazer muito mais sentido, ainda mais com as evidências que a gente tem? Como, por exemplo, o fato
Do API. API não. Do... Adaptability, tá ligado? ADP. Que alguns golpes simplesmente vão pegar pra você sempre, não importa o timing que você role, como você viu naquele vídeo lá, aquele vídeo que você colocou mesmo, aquele vídeo. Alguns golpes simplesmente vão pegar sempre, porque não importa o timing, porque você não tem frames o suficiente pro hit do bicho. Ou seja, não houve uma checagem. Você entende que é injusto? Você entende que é injusto você não ter frames o suficiente pra você desviar de um golpe? É simplesmente injusto. Então, o ciclo se repete. Até que o boss usa outro ataque e você acaba tomando ele. Então você aprende a desviar desse golpe. O Estus, por ser lento pra caralho, requer uma atenção e visão de jogo a mais. Nos outros Dark Souls, sua vida pode ser salva por tomar um Estus no momento certo. Da mesma O ponto é que Dark Souls 2 ele quebra a dinâmica do Estus. A dinâmica do Estus é, o inimigo ele fez uma sequência de golpes, você vai lá e cura nesse momento. forma que pode ser salva por tomar um no momento errado. Aqui acontece a mesma coisa. Só que O aqui momento errado nesse jogo é quando ele quer, você precisa ser porque a IA às vezes é super agressiva. mais atento, porque além de demorar mais para tomar esses Estus, a sua vida ainda regenera de maneira gradativa, fazendo que você tenha que prestar mais atenção nos movimentos. E novamente, essa parada da vida ser gradativa, eu posso inverter o argumento. Eu posso dizer que não é uma qualidade. Do boss É só um problema de game design porque você não tem o dinamismo que os outros jogos têm. e nos seus. O que isso quer dizer? Quer dizer que o jogo é uma merda por não fazer igual dos outros e restaurar a vida instantâneo? Pode ser. Você pode achar isso ruim. Uma merda. Quer dizer que é ruim? Na minha visão, não. Só significa que você não se adaptou à situação. Não se adaptou ao jogo. O pessoal reclama tanto que Dark Souls 2 esqueceu que é um Dark Souls. Mas no fim, quem esqueceu isso foram vocês. O ponto que eu quero chegar é... Cara, é que muitas das vezes você não tem que se adaptar aos jogos, tipo, ao jogo, o que ele tá tentando fazer. Você tem que se adaptar ao que ele não conseguiu fazer, sacou? Você tem que adaptar aos problemas dele. E isso é uma qualidade desde quando? Tipo, se acontecer um bug no meu jogo, eu tenho que aceitar, eu tenho que fazer o L. Tipo, igual o cara te hackeou lá, tá ligado? Ele fez o trava-zap. Você vai falar que isso você tem que se adaptar e criar um novo save? Não, mano, você vai ficar puto, porra. O jogo é lento, a cura é lenta, os inimigos aparecem aos montes. E no fim, você ainda tá morrendo pra tudo isso? Você tá realmente aprendendo com seus erros? Ou você só está chorando e não querendo aprender? Eu não estou defendendo a hitbox, ou a ADP, ou esse spam ridículo de inimigos. São realmente erros do jogo. A questão é, se Dark Souls é sobre se superar, por que você não está se superando? É o que eu falei. Você não tem que superar. É sobre superar as qualidades. As paradas que o jogo coloca pra se superar. Não os efeitos dele, porra. Ninguém quer superar Lost Island, caralho. Após entender o padrão de um boss pelo quão lento ele é, você consegue superar ele. A exata mesma coisa que tem nos outros Dark Souls. Olhar e aprender. Eu vou brevemente contar minha história com Dark Souls pra poder finalizar esse tópico de maneira adequada. O primeiro Dark Souls que eu joguei foi o 1, e eu passei muita raiva jogando esse jogo. Raiva no nível de chorar, de tanto ódio. Afinal, eu era um moleque de 12 anos jogando Aí é triste, mano. um jogo difícil sobre bater e esquivar. Aí que tá. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa pra algumas coisas. E em Dark Souls, eu sempre batia até minha estamina acabar. E depois disso, eu tomava uma surra. Com isso, eu comecei a bater e deixar um pouco mais de estamina para que eu pudesse me esquivar. E com isso, eu fui aprendendo até superar meus desafios. Sabe qual que foi o boss que eu mais passei dificuldade no Dark Souls 1? Foi o Stray Demon. Ah, então quer dizer que você passou dificuldade no Stray Demon? Você não é um player de verdade. Sim, eu passei dificuldade nesse boss. Um dos bosses mais ridículos desse jogo. Ele tinha aquelas explosões que pegavam metade da arena dele e eu não sabia como que desviava disso. Eu sempre morria pra essa porra. Até que depois de muito rage e muito choro, eu consegui matar ele. E eu realmente estava pensando em dropar esse jogo porque ele estava fazendo muito mal pra minha saúde. Pelo amor de Deus. Só que depois daquela raiva, daquele ódio, veio a satisfação e a alegria por ter passado de uma dificuldade muito grande. Ok, eu entendo completamente. Só que é o que eu falei, você se adaptou ao que o jogo tá querendo fazer de fato. Tipo assim, a explosão, ela é pra ser difícil de desviar. É pra ditar um ritmo novo na batalha mesmo. A explosão, tá ligado? Agora, você rolar de um ataque, claramente, visualmente, você não está tomando o ataque, porque você está na animação de roll e o ataque passou por você. Então você não tomou aquele hit. Aí você vai lá e toma, não é se adaptar. Não é sobre se adaptar a isso.
Isso é sobre ser mal feito só. Que é a primeira vez que eu senti isso na franquia. Tipo, ninguém reclama do Sekiro, por exemplo. As pessoas passam muito mais dificuldade no Sekiro do que na porra do Dark Souls 2. Mas ninguém reclama do Sekiro, cara. Foi com um boss tão ridículo. E com isso, eu passei os próximos 7 anos da minha vida jogando de maneiras diferentes cada jogo. Até que, só esse ano, eu entendi como é a forma mais eficiente de se jogar um Dark Souls. É assim? É desse jeito que é o mais divertido? É assim? É estar do outro lado do mapa? É assim que é legal jogar Dark Souls? É, então beleza. Calma, não adianta você ficar afobado e correr pra cima do chefe com tudo que você tem. Você até pode ter um dano muito alto e matar ele com um tapa, mas se você não tomar cuidado, você vai morrer. A luta do perseguidor me ajudou a É, então é assim que joga Dark Souls. Foi mal, então. Então é assim. ver que toda vez que eu batia sem pensar, no próximo movimento do chefe eu seria punido por isso. Mesmo que eu tivesse estamina pra desviar, eu ainda poderia ser punido. Então, eu atacava, saía de perto. Esperava ele atacar e atacava novamente. Assim, até derrotar ele, com calma, prestando atenção em seus padrões e com isso superando ele. Sim, isso é algo muito óbvio. É assim que Dark Souls funciona. É assim. É desse jeito que Dark Souls funciona. Você tem que prestar atenção no chefe, prestar atenção nos padrões dele, decorar É eles sobre decorar padrões. e superar eles. Então, se isso é algo básico em Dark Souls, e eu aprendi isso com Não dá pra jogar agressivo, não dá pra bater quando você... Não dá pra jogar no instinto, não dá. Dark Souls 2, por que Dark Souls 2 é menos Dark Souls? Nossa, a minha vida diminui toda vez que eu morro. Que jogo lixo, que escolha de gameplay horrível. Você já tentou parar de morrer? Isso é algo que eu realmente não compreendo. Uma das coisas que mais elogio em Dark Souls 1 é a sua dificuldade e a maneira como você supera elas. Sim, pô! Dark Souls 2 tem vários aspectos que fazem com que suas mortes sejam frustrantes. Aspectos esses que eu já citei antes. Nós já sabemos que Dark Souls 1 também tem essas coisas. Então, por que você ama um e odeia o outro? A real é que por uma série de motivos, as pessoas odeiam Dark Souls 2 e o taxam como lixo. Ele tem seus problemas, mas por causa de um efeito manada, as pessoas levam esses problemas muito a sério. Esses Não é efeito manada, isso aqui é uma narrativa que estão querendo criar aí. Não é efeito manada, o jogo é realmente mal feito. E ele mesmo admite que o jogo é mal feito diversas vezes. As pessoas só odeiam porque o jogo é mal feito, simples assim, não é efeito manada. As pessoas não têm... Gente, você tá vendo a parte filosófica aí, etc. Ok. A grande massa não vai prestar atenção pra isso. Ou seja, não é sobre efeito manada. É sobre que a grande massa não se importa com filosofia. As pessoas não se importam com filosofia do Dark Souls 1. As pessoas não se importam com filosofia do Dark Souls 3. As pessoas não se importam com filosofia do Sekiro. Se importam com filosofia do Bloodborne. Não, Bloodborne até se importa mais, que é um jogo mais fidalgo, né? Não ironicamente. Parece a garagem, mas o Bloodborne é um jogo mais fidalgo. É um jogo que tem uma comunidade mais entusiasta. Uma comunidade mais cult, por assim dizer. Então as pessoas se importam mais. Mas grande parte da massa não se importa com essas partes filosóficas. Ou seja, as pessoas não vão se importar com isso que tá acontecendo em Dark Souls 2 também. E aí não sobra gameplay boa, que tem Dark Souls 1. Não sobra a trilha sonora boa, não sobra a qualidade de level design, não sobra a qualidade de gameplay, não sobra a velocidade de gameplay, não sobra a iconoclastia dos bosses, e assim vai. problemas tem nos outros jogos, só que todo mundo releva eles nos outros jogos. O Zezinho, ele vai olhar o Rato de Moicano e falar: Rato de Moicano. Ele não tá errado, porque é um Rato de Moicano, caralho. No Dark Souls 2, todo mundo odeia, Então, tipo, não é sobre efeito manada, mano. porque ele é um jogo taxado como ruim. Seu amigo, um youtuber, um random, fala que o jogo é uma merda e fala todos os problemas dele. Você, então, vai jogar o jogo já pensando nesses problemas. É claro que se você for jogar esse jogo já pensando nos problemas, esses problemas vão ficar muito O evidentes. Zezinho, eu sou o Zé, eu já falei 20 vezes, mano. E você não vai conseguir aproveitar eles. Teve um vídeo que eu fiz um tempo atrás, que mesmo que meus amigos estivessem brincando comigo, foi um exemplo de como você pode ser influenciado por outras pessoas a realmente achar que o jogo é ruim. Dark Souls 2 era meu jogo favorito, mas eu passei 1 hora ouvindo pessoas no meu cangote falando que o jogo era uma merda. Então eu comecei a achar que o jogo era uma merda. Ele tem defeitos terríveis, É que ele é uma merda, mano, desculpa. pesados, igual Tipo, como um jogo, ele é ruim. Ele pode ser bom como experiência, talvez. Só que eu acho que como experiência não funciona quando você... porra, como que você vai correr uma maratona com uma pedra no seu pé, porra? Com uma pedra no seu tênis? Você vai se incomodar, você vai ficar puto. Você vai ficar, tipo, incomodado. Porque, e a pedra no... Tipo assim, a maratona é o Dark Souls 2. E a pedra no pé é tudo que é a gameplay. os outros também têm. O povo só pega muito no pé do Dark Souls 2 porque ele é o mais diferente. A história dele é a mais diferente.
que tecnicamente não tem nada a ver com a do 1, porque Dark Souls 3 e o 1 estão todos conectados, mas o Dark Souls 2 está fora da linha. Ele é o único jogo que não foi feito pelo Miyazaki. Logo, ele deve ser ruim, né? Porque o Miyazaki manja de fazer Não, isso é espontâneo. Dark Souls. Tem gente que deve acreditar nisso, mas a grande maioria é espontânea. A grande maioria não acha por isso, mano. A grande maioria vai e acha o jogo ruim, mano. Eu fui querendo gostar, velho. É o contrário, tá ligado? Eu fui querendo gostar na primeira vez que eu joguei. A segunda vez eu já tinha consciência que o jogo era ruim, então pode ser que eu já tava com a cabeça feita. Eu duvido muito. Porque eu tava tentando, tá ligado? Depois da metade do jogo eu tava realmente tentando gostar. Só que pode ser, talvez, dentro do meu consciente eu já esteja opinião formada, mas eu não sei. Conscientemente eu não sei. Conscientemente eu juro que eu tentei, tá ligado? Mas no inconsciente pode estar errado. Eu não controlo o meu inconsciente. Mas a primeira vez que eu joguei o jogo, eu tentei gostar tanto, mas tanto, eu tentei tanto achar bom, velho. Eu tava, tipo, caralho, e dentro de mim eu não tava conseguindo tancar, tanto é que eu dropei, sacou? Tipo, eu tava tentando tanto gostar e não consegui. Porque eu dropei. A gente viu que ele sabe fazer. Só que ele também erra, muitas vezes. Esse foi o primeiro jogo que o Tanimura fez. E assim como o primeiro jogo que o Miyazaki fez, ele errou muito. Só que isso não faz o jogo ser horrível. O jogo ainda é muito bom. E não me leve a mal, Dark Souls 2 é ruim. Igual o 3 e o 1. Ou o que, você achou que eu ia mamar as bolas dos outros dois? Eu não sou fã de Dark Souls. Eu apenas gosto dessa franquia. Eu entendo os seus erros e sei que nenhum deles é perfeito. Eu consigo apreciar eles, mesmo com essa imperfeição inteira. A questão é que enquanto em Dark Souls 3 e Dark Isso aí é só pedança, sinceramente. Ele tá, tipo, tentando se colocar acima, falando, eu não sou fanboy, eu sei os defeitos de todos. Cara, mas você, sendo que, tipo, ele tá fazendo novamente falsa equivalência, tipo. Souls 1. Pega os acertos de Dark Souls 3 e pega os acertos de Dark Souls 2. Não tem comparação. Você Pega os defeitos de Dark Souls 3 e pega a quantidade de defeitos que tem em Dark Souls 3 e pega a quantidade de defeitos que tem em Dark Souls 2. Não tem comparação. morre várias e várias vezes e aprende com seus erros e procura sempre estar melhor, e você acha isso satisfatório? Em Dark Souls 2, as pessoas só esquecem disso e falam, não, o jogo é horrível, eu morri porque o jogo é ruim. Não, mano, o jogo não é ruim. Você pode achar ele ruim, mas ele não é toda essa pilha de bostas que as pessoas falam que ele é. Não é porque você foi gankado 20 vezes da mesma forma patética que o jogo é automaticamente horrível. Você que tá caindo na mesma armadilha mais vezes do que o normal. Aprenda com seus erros e supere as suas dificuldades. Afinal, Dark Souls é sobre isso, não é? Com toda essa chuva de excremento que eu despejei na cara de vocês, eu posso concluir que Dark Souls 2 é realmente um dos jogos já feitos. Eu não vou dizer que ele é o pior da trilogia e nem que é o melhor. Antes eu achava ele o melhor, hoje em dia eu acho ele um jogo aí. Eu, pelo menos, sinto mais vontade de rejogar ele e o 3 do que rejogar o 1. Não pule Dark Souls 2. Não vem com essa. O jogo tem defeitos, o jogo é meio podre mesmo. Só que isso não é motivo pra pular ele. Na real, faz o que você quiser, mano. Você pode odiar esse jogo com todas as suas forças. Mas no nem eu odeio o jogo. Tipo assim, eu legitimamente odeio o jogo e eu não peço pra pular, tá ligado? Essa parada de pular é sacanagem. Hoje o Shiro aí, ele veio falar, o Hiro, né? Ele veio perguntar se era pra pular. Eu falei, não, mano, testa aí, vai que tu gosta, né? meter pra novato Isso aqui é ruim, mano. na franquia que esse jogo é pulável. Porque não é. Ele tá longe de ser um jogo descartável da trilogia. E eu diria que dos três, ele é o mais divertido, caso você esteja de mente aberta. Ele tem uma Eu não acho. variedade de builds enormes e armas divertidas. E atente Pra matar o rato de moicano. a isso. Se você for jogar esse jogo, jogue de mente aberta. Não adianta ir nele já achando que ele é uma merda. Porque aí tu vai achar ele uma merda mesmo. Não era coisa de E efeito isso mais nada, na moral. Pular sem nem testar, com certeza, ô Victor. Mas você testar e ver que é ruim e pular, não. Que é o que eu queria fazer, né? Mas eu não fiz porque autorrespeito. é com qualquer mídia. Se você for entrar já com um preconceito da obra, tu não vai aproveitar ela na sua magnitude. Do mais, muito do hate que o 2 recebe é apenas um enorme efeito manada que fizeram com os erros do jogo. E também porque dá engajamento falar mal de Dark Souls 2 no Twitter. O jogo não é injogável. Na minha opinião, Dark Souls 1 tem o melhor mapa, Dark Souls 3 tem as melhores boss fights, e Dark Souls 2 tem as melhores ideias. Eu espero que tenham gostado. Note como foda-se a execução, né? É isso aí, vamos. É isso aí, as ideias, né? O mundo das ideias. É o mundo das ideias, né, porra? Vamos analisar o que poderia ser, não o que é, né? É isso não é, porra? Isso não é. Do vídeo. Se inscreve aí pra dar aquela força. Se você ficou interessado nas coisas que eu faço, eu recomendo que vejam meus outros vídeos, ou até mesmo a HQ que eu tô escrevendo.
Sim, eu tô escrevendo um HQ. Eu vou deixar o link dela na descrição. Boa caso você sorte aí, queira mano. ler. A história é sobre um grupo de jovens com poderes sobrenaturais que querem se tornar os mais pica da cidade, pra cacetar na porrada uma organização militar que controla o mundo. Enquanto isso, a história acompanha outros personagens que fazem parte dessa organização militar. E com o passar do tempo, o caminho desses dois grupos vão se cruzar e algumas intrigas vão acontecer, olha só, muita treta. Ela tá bem no início, já que quem desenha e faz tudo sou eu, então Boa sorte aí, mano. Espero que dê certo. demora um pouco, né, porque eu sou meio preguiçoso. E eu tô tendo ajuda apenas na história e com algumas ideias que o meu amigo Coro e a minha amiga Sabrina estão me ajudando. Enfim, é isso. Obrigado por escutar minhas merdas até aqui. Se tem alguma opinião diferente, alguma coisa a acrescentar, escreve aí nos comentários. Valeu. O vídeo foi legal, tipo assim, em questão de narração, em questão. Tu não é um cara insuportável, tá ligado? Como a grande maioria é. Eu só acho que, tipo. É o que eu falei, a minha crítica ao vídeo é isso, é o fato de você isolar muito das qualidades e muito dos efeitos e não ver o espectro inteiro, pelo menos na análise. Talvez você, antes de fazer a análise, você tenha cogitado isso, mas dentro da análise você não deixa claro, explícito, que você tá cogitando todo o espectro, tá ligado? Todo o círculo. Parece muito que você pega o defeito e você não fala e você não aplica ele na hora de falar da qualidade, sacou? Assim, quando você fala dos bosses, ou você fala do sentimento, a boss fight ruim não vai mudar. Ou o gangbang de inimigos não vai mudar. Então, tipo, pra você chegar nesse momento de beleza, você tem que passar por uma gangbang de inimigos que você considera que é ruim. Então, imagina você vai assistir um filme. Você assistir um filme. Aí tem uma piada bosta. Aí toda vez que vai trazer uma filosofia, essa piada bosta é tocada. Você não acha que essa filosofia deixa de ser tão intensa quanto ela poderia ser se ela não tivesse essa piada bosta? Você não acha que, tipo, beleza, agora você pega os dois, um cenário. Você pega um cenário só da filosofia e um cenário só da piada bosta. Você não acha que o cenário só da filosofia seria muito mais intenso se não tivesse essa merda? De piada bosta? Com certeza seria, tá ligado? Dificilmente eu acho que você discordaria disso. E é o Dark Souls 2. Toda a execução dele é estragada pelos seus defeitos. Todas as suas ideias, que são teoricamente boas, elas são estragadas pela sua execução. Um exemplo disso é a arma que você citou. Ah, tem variedade de builds, tem variedade de armas. Sim, aí você vai lá e mata um hollow bosta, você mata um gigante bosta, que o seu ataque não tem peso. Você mata o rato de moicano, tá ligado? Pra que você vai querer isso? Pra que você vai se divertir nisso? As variedades de builds de Dark Souls 1, por exemplo, você mata o Artorias, você mata o Manus, você mata o Gaping Dragon, que pode ser um boss absurdo, mas ele é, porra, um bicho gigante foda. Você mata o Orson Smoke. Você mata o Capradimo, até que tem um design legal. Pode não ser uma boss fight tão legal, mas o Capradimo é foda. Você mata o Sif, porra. E assim vai. Enfim. Eu não desgostei do vídeo, não. Boa sorte no trabalho, boa sorte no HQ. E é isso. Achei que ele deu mais um exemplos de coisas ruins do que boas, citando mesmo e tal. Também. Só que, como eu falei, ele isolou muito os dois pontos, tá ligado? Não é pra fazer isso. Numa análise.